A gente se preocupa muito, né, com nossa saúde física, não é? Se estamos fazendo academia, se estamos caminhando, se estamos buscando algo saudável para comer, mas existe um grande problema que a gente não nos dão conta, que é a nossa saúde mental. E como a gente consegue cuidar da nossa saúde mental? Gente, o melhor caminho é a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela faz com que a gente entenda a nossa emoção, as nossas emoções, assim como as emoções das outras pessoas. E esse é o tema da nossa palestra de hoje, que é a arte de gerenciar emoções sob pressão. Então, é sobre você gerenciar as suas emoções no seu trabalho, em sua casa, aonde você estiver sob pressão. Usar uma técnica para poder evitar de responder algo que de repente traria mais problema. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Gente, então o assunto de hoje vai ser a arte de gerenciar emoções sob pressão. Olha, ele é um guia que explora estratégia prática para gerenciar emoções e em momentos desafiadores. Olha, entender as emoções, especialmente sob pressão, é fundamental para o bem-estar pessoal e profissional. Então, o que nós vamos falar hoje aqui na nossa palestra? Olha, primeiro, o que é inteligência emocional? Para você gerenciar as suas emoções, como eu disse aqui, você precisa ter inteligência emocional, aprender ou desenvolver ou aprimorar a sua inteligência emocional. Então vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Olha, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é autoconhecimento, é gerenciamento emocional, é empatia e é habilidade social. Porque entender seus próprios sentimentos, pensamentos e valores, incluindo os pontos fortes e os pontos fracos. Isso é autoconhecimento. Isso é ter inteligência emocional. Gerenciamento de emoções. Gerenciamento de emoções é você regular as emoções, evitando que sentimentos fortes tomem conta e impeçam o raciocínio lógico. Que isso, né, é aquela resposta rápida que a gente fala, né? É ter empatia. Ter inteligência emocional é ter empatia. Porque reconhecer e compreender as emoções dos outros também é uma forma de você gerenciar suas emoções, colocando-se no lugar dos outros. Isso que é importante. E habilidades sociais. Se comunicar. Saber se comunicar é algo muito importante. E comunicar-se de forma clara e assertiva, construindo um relacionamento saudável e desenvolvendo conflitos, né? Resolvendo conflitos, desenvolvendo a forma de resolver esses conflitos. Bom, e quais são os benefícios do gerenciamento de emoções? Gente, produtividade aumentada. Vamos lá, quando você controla as suas emoções, consegue se concentrar melhor, trabalhar de forma mais eficiente. Melhoras nos relacionamentos. Gente, gerenciar emoções ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e positivos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O bem-estar físico. Olha, controlar o estresse e a ansiedade reduz os riscos de doença física e melhora o bem-estar geral. Equilíbrio emocional. Olha, desenvolver a inteligência emocional ajuda a lidar com as emoções de forma mais equilibrada. Quais são as principais emoções em situações de pressão? Vamos lá. Você está sob pressão no trabalho, sob pressão em casa, né? Mas sob pressão no trabalho, eu acho que isso é dos grandes problemas, né? Da falta de produtividade. E ali o que a gente tem? A gente tem ansiedade e pânico. Os sentimentos de apreensão, medo e desconforto podem surgir em momentos de estresse. A gente tem raiva e frustração.
A raiva pode ser uma resposta comum à pressão, levando a pensamentos e ações impulsivas. Temos tristeza e desânimo. Gente, a tristeza pode se manifestar como um sentimento de desesperança e falta de motivação. A gente tem também o medo e insegurança. Olha, dúvidas, preocupações e inseguranças podem surgir em momentos de pressão. E como a gente consegue reconhecer os sinais de estresse e ansiedade? Olha, o estresse e a ansiedade podem se manifestar de maneira diversa. Agora, preste atenção a mudanças físicas, emocionais e comportamentais. Sintomas comuns de ansiedade e estresse incluem dor de cabeça, problema digestivo, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, procrastinação e isolamento social. Gente, a procrastinação é aquela forma de você, eu não estou bem hoje não vou fazer isso. Não estou bem. Isso pode ser causa de estresse e ansiedade. Gente, a respiração é uma ferramenta poderosa para regular as emoções em momento de estresse e pressão. A prática da meditação, ela aumenta a capacidade de controlar os pensamentos e emoções, promovendo a calma e o foco. Sobre a respiração diafragmática, né? Que é inspire profundamente, expandindo o abdômen, assim. Aí tem a respiração alternada, é que você fecha uma das narinas e inspire por ela e depois pela outra. É você fechar aqui e depois a outra. Agora, sobre meditação. A gente tem a meditação guiada, que é a meditação em que você focaliza a atenção em um mantra ou em uma respiração. Por exemplo, você fecha os olhos e preste atenção na sua respiração. Ou você fecha os olhos e fala um mantra, tipo, eu estou feliz, eu estou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Ou eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa calma, eu estou calmo, eu sou uma pessoa calma. Essa é a meditação guiada. Você tanto pode fazer você falando ou gravar, de repente, a sua voz e colocar, né, num fone de ouvido e ficar meditando ouvindo aquilo, ou uma outra pessoa fazendo isso, né? E tem o Mindfulness, que na verdade é a atenção plena, né? É uma forma de meditar onde você presta atenção no momento que você está. Como assim? É você fechar os olhos, né? Saber onde você está, se concentrar ali onde você está, vai vir os pensamentos, não julga aqueles pensamentos, deixa eles virem e saírem, e você sabendo que você está aqui no momento agora. Agora, aqui nós vamos falar um pouco sobre a atenção plena, né? Que eu disse aqui, o Mindfulness, que é, na verdade, a atenção plena. Bom, aqui eu já te dei aqui mais ou menos como é que se faz, né? Mas aqui a gente está fazendo assim, atenção plena ao presente. Pratique a atenção plena ao respirar, observando sensações corporais e sons ao redor. Deixe os seus pensamentos fluírem sem julgamento. Você lembra que eu falei isso aqui? Observação de pensamentos, tá? Lembra que eu falei que você vai vir, deixar o pensamento vir e depois ir? Mas é importante você observar seus pensamentos como nuvens no céu, sem se apegar a eles, reconhecendo padrões mentais, aqueles padrões que são repetitivos, e identifique as suas crenças limitantes. Por exemplo, de repente você está com um pensamento assim, mas eu não vou conseguir fazer isso. Né? Isso é uma crença limitante, é uma crença que limita você a acreditar que você não é capaz de fazer algo. Agora, a meditação guiada. A meditação guiada é aquilo que eu falei, tem isso aí em aplicativos, né? Vários recursos online para guiar sua prática. Explore meditações focadas em diferentes aspectos, como gratidão, compaixão e foco. Você lembra que eu disse? Mais ou menos isso daí. Agora, como criar a atenção plena na sua rotina? Olha, é muito importante incorporar
a atenção plena em atividade cotidiana, como comer, tomar banho, caminhar. Experimente um momento presente com todos esses sentidos, né? Eu vou explicar aqui para de repente ficar um pouco mais claro para você. Por exemplo, ao comer, sinta a comida, né? Eu vejo muita gente se alimentando hoje, no telefone celular, né? Vai comer, é um garfo e o telefone celular. Isso aí você está acabando com a sua saúde mental, né? Eu lembro que essa palestra é para a gente aprender como cuidar da nossa saúde mental. Então, ao almoçar, jantar, tomar café, experimenta aquela comida, sinta aquela comida, desligue totalmente também do telefone ou da televisão. Eu vejo também muita gente comendo em frente à televisão também. E no banho, como assim? Toque seu corpo, esfregue o sabão no corpo todo, se sentindo ali naquele momento, aquilo que eu falei anteriormente aqui, tá? Isso é ter a atenção plena, a importância da autoconscientização. Gente, reconhecer emoções e observar padrões. Olha, a autoconscientização é a chave para gerenciar emoções, ser capaz de reconhecer e nomear suas emoções em tempo real. E isso é essencial. Compreender as origens das suas emoções, os seus impactos em seus comportamentos, que permite você a gerenciar de forma mais eficaz. Como assim, Patrick? Vamos lá. Como assim gerenciar as minhas emoções? Qual é a chave para gerenciar as minhas emoções? Olha, ao reconhecer as suas emoções, né, você sabe que aquela dali é o que você está sentindo. O que eu estou sentindo agora? É ódio? É raiva? É amor? É tristeza? Né? Você saber o que você está sentindo em tempo real, isso ajuda você a controlar essas emoções. Ajuda você a entender, peraí, se isso acontecer comigo, eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Então, então eu vou entender que, eu não posso fazer isso, porque isso pode atrapalhar, né? Isso está gerando algo no meu comportamento que vai atrapalhar a minha vida, o meu emprego, né? Os meus resultados. Então, é muito importante você observar os próprios padrões emocionais, que é fundamental, né? Perceba como você reage a situações estressantes, identifique gatilhos que provocam emoções negativas e desenvolva estratégias para lidar de forma mais saudável. Identificar os gatilhos, né, que desencadeia algo na gente, isso é muito importante. Não só algo negativo, mas algo positivo também. Por exemplo, se você tem algo que isso aqui quando acontece comigo eu me explodo, eu faço isso, faço aquilo. Então é bom você entender isso ali, né? É bom entender que aquilo ali é um momento onde você cara, isso não pode acontecer comigo. Isso não pode acontecer comigo, porque senão eu vou ficar pé da vida, né? Da mesma forma que você também encontra gatilhos que possa ativar algo bom em você, né? De repente até a produtividade. Isso é muito importante a gente saber disso. Então, lidar com as emoções sob pressão é a gente reconhecer as emoções e também observar os padrões, os gatilhos que ativam essas emoções. Vamos para essa estratégia de como gerenciar a raiva. Olha, primeiro, reconhecimento e autocontrole, né? Segundo, expressão saudável. Terceiro, resolução de conflitos. E quarto, prática e paciência. É essencial reconhecer sinais de raiva, como a respiração acelerada, a tensão muscular e as mudanças de humor. Ao perceber esses sinais, você pode utilizar técnicas de respiração profunda, que nós já falamos antes aqui, e relaxamento para controlar essa situação. Então, a primeira estratégia é você utilizar o que a gente já ensinou aqui sobre as respirações, as meditações, para que você possa tomar novamente o controle da situação. Bom, a expressão saudável.
A raiva, ela é uma emoção normal. Gente, talvez você não saiba, mas a raiva, ela é uma emoção primal. Ela é uma emoção que está desde quando a gente veio lá das cavernas, desde aquela época, a raiva é uma emoção que está com a gente, desde aquela época. Então ela é primal. Mas é importante expressá-la de forma saudável, sem prejudicar a si mesmo ou os outros. Expressar a raiva de forma assertiva, através de palavras, pode ser uma maneira eficaz de avaliar a tensão. Vamos então para a terceira aqui, que é a resolução de conflitos. Se a raiva for desencadeada por uma situação específica, procure abordar o problema de forma calma e racional. Gente, comunicar seus sentimentos e necessidades de maneira assertiva pode ajudar a resolver conflitos, né? Como a gente lidar com medo? Como que pode a gente lidar com medo? Vamos lá. Olha, o medo e a insegurança, a gente começa com o reconhecimento deles, né? Questionamento deles, o enfrentamento gradual deles e visualização e afirmações positivas, né? Claro. Olha, o primeiro passo é reconhecer e validar se os seus medos e insegurança não estão sendo ignorados e nem sendo minimizados, né? Depois questione a origem dos seus medos. Eles são racionais ou baseados em crenças limitantes? Por exemplo, eu não consigo falar em público, eu não consigo gravar um vídeo, mas, para aí, por que você não consegue? Por que você não consegue falar em público? É uma crença que você tem que você não consegue falar em público? Porque você pode treinar e começar a falar em público. Treine em frente ao espelho primeiro. Aí, em vez de tentar superar seus medos de uma vez, comece com pequenos passos e vá aumentando gradualmente o desafio. Visualize-se enfrentando os medos com sucesso e repita afirmações positivas para fortalecer a sua autoconfiança. Vamos lá. Eu não consigo falar em público, eu não consigo fazer um vídeo, eu não consigo fazer nada disso. Por causa de que você tem medo? Eu tenho medo de errar. Gente, erro vai acontecer, assim como está acontecendo aqui comigo aqui. Vai acontecer erros, né? Você pode treinar e continuar acontecendo os erros. O detalhe é você saber assim, por que eu não sou capaz? Não, então eu vou treinar, eu vou fazer. Vou parar aqui na frente do espelho, vou me visualizar tendo sucesso naquilo, por exemplo, falando em uma palestra, falando em uma apresentação no trabalho. Então eu vou me visualizar falando dessa forma, acreditando que eu sou capaz, né? E autoafirmando, fortalecendo a minha afirmação de que eu sou capaz, eu posso sim conseguir aquilo que eu quero. Gente, olha, como cultivar a paciência e a autocompreensão? Paciência. Bom, vamos entender primeiro o que é a paciência, né? Porque a paciência, ela é uma habilidade de lidar com situações desafiadoras sem se deixar levar pela impaciência ou irritabilidade. É crucial em momentos de pressão, pois permite que você mantenha a calma e encontre soluções eficazes. E a compreensão? Gente, a compreensão é a capacidade de colocar no lugar do outro, né? Não, tudo bem, eu te entendo, compreendo o que você está falando. Entender os sentimentos e motivações. Olha, ela permite lidar com conflitos de forma mais empática e encontrar soluções que atendam à necessidade de todos os envolvidos, encontrando equilíbrio entre razão e emoção. Gente, primeiro, a gente precisa ter um pensamento consciente, porque cultivar a capacidade de observar seus pensamentos e emoções sem julgamentos permite que você tome decisões mais racionais. Depois, essa balançazinha aqui, né, mostra que tem que ter um equilíbrio interior, reconhecer o valor de suas ações, suas emoções, mas não permitir que elas controlem suas ações, buscando um ponto de equilíbrio entre o coração e a mente, aquela vozinha, né? E a orientação racional. Olha, utilizar a lógica e a razão para guiar suas decisões, especialmente em situações desafiadoras, ponderando por prós e contra.
é sobre a comunicação assertiva em momentos de tensões. Olha, muito importante a gente sempre manter a calma, entendeu? Respirar fundo, tentar se acalmar antes de falar, evitar reações impulsivas e pensar antes de agir. Também expresse seus sentimentos, né? Comunique seus pensamentos e sentimentos de forma clara e respeitosa. Use eu para assumir as responsabilidades por suas emoções. Muitas pessoas falam, eles, nós. Não, fala que foi você, fui eu mesmo, né? Ouça ativamente. Gente, preste atenção no que a outra pessoa está dizendo. Demonstre interesse, tente entender a perspectiva da outra pessoa e busque soluções. Foque em encontrar soluções para o problema em questão. Mantenha o tom positivo e colaborativo. Porque às vezes as pessoas pensam que se comunicar é só falar. Não, se comunicar é também ouvir. Gerenciando expectativas e estabelecendo prioridades. Vamos lá. Definir metas realistas, né? Comece identificando seus objetivos e dividindo-os em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso você consegue gerenciar suas expectativas estabelecendo prioridades. Vamos lá. Depois, priorizando tarefas essenciais. Use ferramentas de organização para classificar tarefas por ordem de importância e urgência. O que é isso? Isso ajuda você a não procrastinar, né? Porque a gente precisa entender que nós, adultos, nós temos responsabilidades e temos que fazer aquilo que precisa ser feito e não o que queremos fazer. E evitar a sobrecarga, porque delegar tarefas quando possível e aprender a dizer não a novas responsabilidades podem não sobrecarregá-lo, entendeu? Pode ajudar a não sobrecarregar aí você. Resiliência emocional. Resiliência é o poder que um corpo tem, né, de ser comprimido e quando se solta, ele volta ao seu estado original, que é como a gente faz com uma esponja de lavar louça, por exemplo. Se você apertar, quando você solta, ela acaba voltando ao estado original. Resiliência é isso. E a resiliência emocional, Patrick? Gente, a resiliência emocional é aquela capacidade que você tem de sofrer uma pressão emocional e retornar ao seu estado emocional de início, né? E para isso, a gente tem que cultivar a flexibilidade, né? Ser resiliente significa ser capaz de se adaptar, né, a situações desafiadoras e aprender como os obstáculos. Gente, basicamente adotar uma mentalidade flexível, né? Reconhecer que a mudança ela é constante. Tem o desenvolvimento da autocompaixão. Em momentos de dificuldade, seja gentil consigo mesmo, pratique a autocompaixão, reconhecendo suas emoções e necessidades, sem julgar, sem julgamentos. Olha, construindo um sistema de apoio. Conecte com pessoas que te apoiam e te inspiram. Construa um sistema de apoio forte para lidar com os desafios da vida. Gente, a gente tem um grupo de WhatsApp, tá? Vou colocar aqui embaixo a descrição do grupo. O grupo está na descrição desse vídeo, mas está aqui, né? Aparecendo para vocês aí, onde a gente está reunindo um grupo de pessoas para isso, para dar esse apoio emocional para as pessoas. Isso é muito importante. Olha, e aprender com as experiências. Eu acho que isso talvez seja a importância de tudo, ou para tudo na nossa vida. Aprender com as experiências. Cada experiência, mesmo que negativa às vezes, oferece oportunidades de aprendizado. Pense nisso, analise isso. Analise suas reações, descubra como fortalecer a sua capacidade de lidar com situações semelhantes. Então, toda vez que você passar por um problema onde você precisa de resiliência emocional, fala assim, não, eu consigo, eu já passei por isso.
o autocuidado ele é fundamental sob pressão, certo? Então, é essencial incorporar práticas que promovam bem-estar físico e mental, como sono reparador, alimentação saudável, exercícios físicos, tempo livre, conexão social e muito mais ainda, né? Isso é só o começo que a gente está fazendo aqui. Essas são rotinas que podem ser adaptadas às necessidades individuais e praticadas com consciência. E é importante ter paciência e gentileza consigo mesmo durante o processo, porque é um processo e todo processo ele precisa de tempo para ser resolvido. Olha, na próxima aula nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento da empatia e da compaixão. Então você não pode perder, tá bom? Forte abraço, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.